Muito bom dia. Começamos mais um Café de Propósito. Eu sou Leandro Souza e hoje estarei aqui com vocês para falar um pouco da palavra, falar um pouco das coisas que Jesus fez e mostrar um pouco de testemunho para vocês. Muito bom dia. Hoje, 26 de junho de 2023. Um cafezinho para começar bem o dia. Uma boa música e a leitura da palavra. Não tem como não começar bem o dia. A voz ainda não está 100%, mas vamos recuperando da gripe, da caminhada da fé. Nós fizemos de sexta para sábado, foi maravilhosa, muito boa mesmo, muito boa. E hoje nós falaremos sobre Lucas 21. A vida eterna. No capítulo 21 de Lucas, nós vamos ver mais parábolas, tem um episódio interessante logo no início do capítulo. Semana passada a gente falou muito sobre ser fiel no mínimo, né? Fiel no mínimo, fiel no máximo. E hoje a gente vai ver sobre fidelidade, sobre se doar por inteiro, sem reservas. Depois a gente vai... interessante, hoje a gente vai ler sobre os sinais dos fins dos tempos. Será que estão próximos? Será que não? Será que já chegaram? Será que estamos nos fins dos tempos? A gente vai ver sobre isso hoje. E no finalzinho tem uma frase, a última frase. O último versículo, desculpa, não é só a última frase. O último versículo, 37. Chama-nos a atenção para uma coisa muito bonita que Jesus fazia sempre. Ele nos ensina a fazer isso, para termos o hábito de fazer isso sempre. Então vamos começar, que hoje temos que terminar a live às 6h47 em ponto. Tem uma live da nossa amiga começando às 6h50. Então vamos ter essa live aqui. Você já vai sair daqui, já vai cair na live da Fabi hoje às 6h50. Muito bom dia, Lena, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui conosco. Então vamos lá, vamos começar. Lucas 21. Levantando os olhos, ele viu os ricos lançando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma viúva indigente que lançava 2 moedinhas e disse: O que é essa viúva indigente? Indigente é uma pessoa que não tem nome, não tem documentos, não tem... Quando se acha uma pessoa, por exemplo, perdida na rua, e ela não tem nome, não tem documento, não tem referência, não tem nada. Essa pessoa é uma indigente, ela não tem referências sobre ela, não tem nada que fale quem ela é, de onde ela vem. Então essa viúva era uma viúva indigente, não tinha informação nenhuma sobre ela. E ela lançou 2 moedinhas. E aí Jesus disse: Muito bom dia, Gustavo. E aí Jesus disse: De fato eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhes sobrava para as ofertas. Esta, porém, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Então, por que ela lançou mais do que todo mundo, todos os ricos? Porque ela deu tudo que ela tinha. Ali ela só tinha 2 moedinhas e foi tudo que ela tinha. Ela foi fiel, no mínimo, que é lançar as suas 2 moedas. É isso que eu tenho, então é tudo que eu dou. E aí Deus recompensa, porque ela foi fiel. Como alguns dissessem a respeito do templo, que era ornado de belas pedras e de ofertas votivas, ele disse: Contemplais essas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Perguntaram-lhe então: Quando será isto, mestre?
E qual o sinal de que essas coisas estarão para acontecer? Eles ficavam doidos. Quando Jesus falava que o fim dos tempos estava chegando, eles já ficavam loucos querendo saber. Respondeu: atenção para não ser desenganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e ainda, o tempo está próximo, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e subversões, não vos atemorizeis, pois é preciso que primeiro aconteça isso, mas não será logo o fim. Disse-lhes então: levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino, e haverá grandes terremotos e pestes e fomes em todos os lugares. Aparecerão fenômenos pavorosos e grandes sinais vindos do céu. E é interessante como muitas igrejas, muitas religiões, elas pegam versículos isolados, passagens isoladas, para poder alcançar seguidores, né? E esse aqui é um versículo que já vi pregações, eu já vi igrejas falando sobre ele, mas fala isoladamente. Se pegarmos e formos analisar tudo que Jesus falou aqui, vários sinais estão acontecendo agora, vários sinais já aconteceram, alguns ainda não. Mas se eu ficar preocupado com isso aqui, eu não vou viver. E uma das coisas que eu meditava enquanto eu li isso aqui é que eu preciso viver como se isso aqui fosse acontecer amanhã. Mas eu preciso trabalhar como se isso aqui nunca fosse acontecer. Como assim, Leandro? A minha vida, ela tem que ser digna e honrada, para que se isso aqui acontecer amanhã, eu vou para o céu. Então eu não posso deixar para amanhã nada que é preciso fazer em relação à minha estratégia para ir para o céu. Agora, o meu trabalho aqui, para o meu sustento, para as coisas aqui da terra, eu preciso trabalhar como se isso aqui nunca fosse acontecer. Porque só assim eu vou conseguir ajudar mais e mais e mais pessoas, próximas e não tão próximas à minha vida. Então, trabalhe como se o mundo não fosse acabar, mas viva a sua fé como se ele fosse acabar amanhã. Antes de tudo isso, porém, hão de vos prender, de vos perseguir, de vos entregar às sinagogas e às prisões, de vos conduzir a reis e a governantes por causa do meu nome. Aqui Jesus está falando que os cristãos vão ser entregues. E isso vos será ocasião de testemunho. No momento agora a gente vê alguns cristãos, alguns não é que são muitos ou poucos, mas são alguns cristãos em alguns lugares do mundo que estão tendo a sua fé cerceada. Na China, em alguns lugares, não se pode celebrar missa, não se pode falar de Jesus, não se pode falar de Deus. Então, em alguns lugares já tem a fé cerceada. Mas isso acontece desde a época de Jesus. Na época dele ainda aconteceu mais, na época de Jesus ainda aconteceu mais ainda. Muito bom dia, Francisca, seja muito bem-vinda. Então, se eu pegar um versículo isolado e começar a pregar sobre isso, sobre o fim dos tempos, então eu vou trazer muitos seguidores, porque é dramático isso, é periclitante a vinda do Senhor, precisa de conversão, e quem não converter não vai para o céu. Isso é a mais pura verdade. Só que lembra, eu preciso ter uma vida de oração, uma vida com Deus como se isso fosse acontecer amanhã. Mas eu preciso ter uma vida aqui na terra como se isso nunca fosse acontecer. Então, não espere por esse dia. Viva por esse dia. É isso. Essa eu vou notar. Não espere o último dia. Viva pelo último dia. Pelo dia da salvação. Então, se eu ficar esperando, Jesus vai vir, não preciso fazer mais nada. Não, Jesus vai vir, Deus vai voltar e tal. Aí eu não faço nada. Agora, se eu viver pensando nisso, cara, Jesus está voltando. Então, minha fé tem que ser a mais forte possível. A minha conexão com Deus tem que ser a mais forte possível, porque Jesus está voltando.
Agora, o meu trabalho, o meu dia a dia tem que ser como se nunca existisse. Como se fosse demorar 1000 anos, se eu nem fosse ver a volta do Senhor. Mas a minha fé, a minha conexão com Ele tem que ser como se Ele fosse voltar amanhã. Porque aí eu não vou viver desesperado, achando que eu não vou para o céu e tal. Mas eu também não vou viver relaxado, sem trabalhar, sem fazer as coisas, porque Jesus está voltando. Já conheci, já vi várias pessoas que, não vou fazer nada não, moço. O que é isso? Só vou juntar riqueza não, Jesus está voltando já, vou fazer isso não. Para que, moço, estudar esse tanto? Para que trabalhar desse tanto? Jesus está voltando. Pois é, ué, mas ele vai voltar que dia? Não sei. Então, amigão, tem que trabalhar como se ele nunca fosse voltar. Agora, viver na minha fé, viver no meu momento de oração, viver na minha conexão com Ele, na minha intimidade com Ele, tem que ser uma vida tão plena como se Ele fosse voltar amanhã. E é isso que Ele nos pede quando Ele nos conta sobre o fim dos tempos. Muito bom dia, Nil, muito bom dia, William, muito bom dia, Fabi, sejam muito bem-vindos. E aí ele vem contar aqui, né? Sereis traídos até por vosso pai e mãe, irmãos, parentes, amigos, e farão morrer pessoas do vosso meio. E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas nenhum só cabelo de vossa cabeça se perderá. É pela perseverança que mantereis nossas vidas. Então, eu preciso... essa frase ficou muito forte. Eu não preciso esperar o último dia. Eu preciso trabalhar pelo último dia. Porque se eu ficar esperando o dia que Jesus vai voltar, eu não vou fazer nada. Não vou realizar nada. Agora, se eu trabalhar pelo último dia, eu vou trabalhar como se tudo dependesse de mim. E vou viver minha vida de oração como se tudo dependesse de Deus. Tudo fosse um milagre. Quando vir de Jerusalém cercadas de exércitos, sabeis que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, não entrem nela. Porque serão dias de punição, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. Qual povo? O povo que não aceitar. O povo que não estiver preparado. Eu preciso estar preparado a todo momento. Todo momento. Leandro, como assim vou estar preparado? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de intimidade com Deus? Como é que está a sua vida de perdão? Você tem perdoado as pessoas? Ou você está carregando as pessoas a vida inteira? Porque é o seguinte, quando Jesus voltar, falando só sobre perdão, quando Jesus voltar, vai ter uma carruagem ou algum meio de condução que ele vai te levar, que ele vai nos levar. Vamos falar que seja uma carruagem, que ela só vai caber você, só vai ter espaço para você. E se você estiver carregando as pessoas, estiver carregando pai, mãe, irmãos, irmãs, esposo, esposa, filhos, amigos, parentes, patrões, padres, pastores, pessoas que te contrariaram, pessoas que te fizeram mal, se você estiver carregando essas pessoas, você não vai conseguir entrar na carruagem. Porque ela é o seu tamanho certo. É como se fosse essa cadeira aqui, ó. Não cabe mais ninguém aqui. Não cabe mais ninguém. E se eu colocar outra pessoa aqui, essa cadeira não vai suportar o peso. Então é essa medida, é essa a medida que Jesus vai nos levar. É uma medida onde só cabe eu. No caixão só cabe uma pessoa. Não dá para levar todo mundo junto. Na minha condução ao céu, não dá para ir mais ninguém. Então para que eu vou ficar carregando as pessoas? Com efeito, haverá uma grande angústia na terra e cólera contra este povo. E cairão ao fio da espada, levados cativos para todas as nações.
e Jerusalém será pisada por nações até que se cumpram os tempos das nações. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Como eu já vi gente pregando sobre isso aqui, sobre o eclipse. Agora vai acabar. No ano 2000, gente, no ano 2000 eu tinha 18. Acho que eu fiz 18 anos. Sou de 82, 18. E nossa, como pregaram sobre isso, que o mundo vai acabar e tudo, e pregaram, e vinha eclipse, e falavam, ficava falando. Eu lembro que eu estudava em Goiânia, nossa, as pessoas falavam, teve um eclipse lá, o povo falou que é hoje que o mundo vai acabar. Eu lembro que nesse ano teve um eclipse total, ano 2000, teve um eclipse total, tava bem na hora da aula, umas 11 horas, 10 horas, sei lá, um negócio assim, e o povo falava demais. E na terra as nações estarão em angústias, inquietas pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desfalecerão de medo na expectativa do que ameaçará o mundo habitado. Pois os poderes do céu serão abalados, e então verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, erguei-vos e levantai a cabeça, pois está próxima a vossa libertação. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas? Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. O que ele quer dizer aqui? Quando a gente vê uma árvore, quando ela começa a florir, a gente sabe que o verão está próximo, vai chegar. Assim também é quando a gente vê todas essas coisas acontecendo. Então saberemos que Deus está próximo. Mas lembra que para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então pode ser que já esteja acontecendo. Se pegar os últimos 1000 anos e analisar, várias coisas dessas aqui já aconteceram. E aí, pode ser que ele volte amanhã. E aí, você está preparado para ir sozinho, perdoando todo mundo? Eu nessa caminhada para a Trindade, eu fiz muitas vezes a mesma oração. Eu falei: Senhor, me lembre de pecados que eu cometi, que eu preciso te pedir perdão, e de pessoas que eu preciso perdoar. E eu tenho falado isso muito com Deus. Me lembre de pessoas que eu preciso perdoar. Teve uma hora que eu me afastei um pouco da turma e foi muito interessante. E Deus me lembrou de coisas que eu fiz pra mim, que eu precisava me perdoar. E foi muito chocante, foi muito impactante. Foi uma das partes mais fortes da caminhada. Já estava bem cansado, já estava quase chegando. Faltavam uns 5, 6 quilômetros para chegar em Trindade. E aí o Senhor me pegou e eu pedi perdão pra mim. Eu fui me perdoando por coisas que eu fiz ao longo da vida. E um dos primeiros perdões que a gente precisa dar é para nós mesmos. Aí depois eu consigo perdoar o outro. Meus pais, meus irmãos, esposo, filhos, patrões. Não carrega ninguém não. Você não dá conta não. Você não consegue carregar ninguém. Não consegue. Sua vida vai ficando uma merda, com o perdão da palavra. Mas a vida vai ficando tenebrosa quando você está carregando as pessoas. Então perdoa. Perdoa logo, cara. Quem mais ama é quem perdoa primeiro. Quem ganha uma guerra é quem perdoa primeiro. Quem ganha uma briga é quem perdoa primeiro. Ah, mas eu tenho razão. Não tem. É melhor você perdoar. É melhor você perdoar. Perdoa logo. Perdoa logo. Você vai ver que sua vida flui, as coisas acontecem quando você perdoa. E se você não sabe o que tem que perdoar, pede para Deus: Senhor, me mostra o que eu preciso perdoar, quem que eu preciso perdoar, quando eu preciso perdoar. Em seguida contou-lhes uma parábola. Já passou. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça.
Se for levar ao pé da letra, já era para o mundo ter acabado. Então, ou o mundo acabou, Jesus veio, buscou todo mundo e nós ficamos de fora. Porque quando ele falou, esta geração não passará, se você for olhar por geração, por exemplo, se ele falar em relação à minha geração, é de quando eu nasci até quando eu for morrer. Essa é a geração. Então o que é essa geração? O que ele conta como essa geração? Entendeu? O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Muito bom dia, Fernando! Então, o que é essa geração? Então não dá para pegar partes isoladas da Bíblia e usar como a Bíblia. A Bíblia, ela é gigante e ela tem muita coisa para ser ligada. Porque no começo aqui, ó, no começo aqui tem uma hora que a hora que fala que Jerusalém será pisada por nações até que se cumpra o tempo das nações, na nota de rodapé, manda a gente olhar lá em Jeremias, as coisas que aconteceram em Jeremias. Então se eu pegar o Novo Testamento e isolar ele do Velho, do Antigo Testamento, não vai funcionar. E da mesma forma, se eu falar só sobre o Antigo Testamento e não falar sobre o Novo Testamento, não vai funcionar. Então eu preciso entender que o novo vem para completar o antigo, não vem para substituir. Não tem nada no Novo Testamento que substitui o Antigo Testamento. Eles são complementares. São complementares. Não tem a mínima possibilidade de isolar. Então se fosse assim, vamos isolar e vamos pegar só Apocalipse, vamos pregar só sobre isso. Tem muitos pregadores que são apocalípticos, que pregam só sobre o Apocalipse. E aí atraem seguidores, atraem pessoas para suas igrejas pelo medo. E tem outros que são bons pregadores e falam sobre o Apocalipse, mas não desconectando ele do restante. Porque se eu desconectar Apocalipse, e olha que eu nem estudei Apocalipse a fundo, tenho muita vontade de estudar Apocalipse a fundo, ainda não fiz isso. Mas se eu desconectar o Apocalipse da Bíblia, eu não vou nem viver. Vou nem viver. Porque é muita doidura que está lá. Se eu não tiver a base da Bíblia para poder me sustentar no restante, para mim fazer entender que se eu ficar só batendo em cima do Apocalipse, eu vou enlouquecer. Me lembro muito dos anos 2000, cara, porque eu estava começando, né? Começando a querer viver 18 anos, querer entender das coisas, né? Já tinha passado aquela fase que achava que estava certo em tudo, que queria dominar o mundo. E aí estava começando a entender as coisas. Muito imaturo ainda, né? Lógico, hoje eu vejo que era muito imaturo, mas eu lembro de igrejas que dizimaram seus fiéis porque o mundo ia acabar. Na virada do milênio o mundo ia acabar. Quando os relógios batessem 0000, tudo ia bugar. Acho que eu não lembro nem de nada acontecer, nem com relógios. Nem com relógios. Eu acho que eu não lembro de nada, sabe? Nada dá errado na virada do milênio. E o povo fez um auê, uma festa, uma bagunça e tal. Não aconteceu nada. Os doidos ficou mais doido e o são continuou sendo são. Por quê? São e doidos vai sempre existir. Mas uma coisa fica bem forte. Viva como se... Viva pelo último dia, não espere o último dia. Então, lembre-se, cara, você só vai pro céu ou pro lado do inimigo sozinho. Não adianta ficar carregando as pessoas. Não adianta ficar carregando ninguém nas costas. Perdoa quem você tem que perdoar. Porque quando Jesus voltar, ou quando Jesus te chamar, se você estiver carregando alguém na carruagem que vai te levar para o céu, não cabe.
E aí você vai ter que ir pro lado da concorrência. Ou, na melhor das hipóteses, para um purgatório. Para poder tirar isso aí tudo, né? Purgar todos os seus pecados e as suas mazelas de não ter perdoado. Se for pro purgatório, é certeza de céu, né? Não sabe quanto tempo que vai demorar lá, mas é certeza de céu. Agora, para que carregar as pessoas? Perdoa logo, cara. Perdoa logo. Hoje tá muito forte falar sobre perdão. Não tem nada a ver com a palavra hoje, mas tem tudo a ver com a palavra. Perdão. Quem eu preciso perdoar? Era uma oração que eu não tinha o hábito de falar, de fazer ela, mas eu tenho feito ela sempre. Senhor, quem eu preciso perdoar? Na minha história, quem eu preciso perdoar? Meus pais? E o mais interessante, gente, eu já perdoei meus pais por milhares de coisas que eles fizeram. E sempre que eu mexo tem mais coisa que eu preciso perdoar meus pais. Por quê? Eles me deram o melhor que eles puderam, no nível de consciência que eles tinham. Só que muitas coisas eles fizeram errado. Mas é errado pelo nível de consciência que eu tenho hoje. E que foram coisas que me trouxeram traumas. Por exemplo, uma das coisas mais bonitas que minha mãe fez por mim foi uma das coisas que mais me bloqueou. Que me parou, congelou a minha maturidade nos 16 anos de idade. E eu só percebi isso com 36 anos de idade, 20 anos depois. Que aí eu vi que eu não era maduro. E por que eu não era maduro? Porque eu fiquei preso naquele dia que minha mãe, na cabeça dela e na minha cabeça de 16 anos, foi a coisa mais bonita que ela fez por mim e pra mim. Mas no contexto geral da minha vida e da minha história, foi uma das piores coisas que ela fez por mim. Porque eu me tornei um homem... Quer dizer, eu não me tornei, né? Eu fiquei preso naquele dia. Eu não preciso fazer nada mais que minha mãe me defende. Essa era a minha mentalidade. Minha mãe me defende, minha mãe me defende, minha mãe me defende. Minha mãe me protege. Nada que eu fizer tem perigo de dar errado, não. Se der errado, minha mãe vem com certo. Não, minha mãe resolve. Minha mãe resolve. Eu coloquei minha mãe no lugar que não era dela. Por causa de uma coisa, de uma prova de amor que ela deu pra mim. Foi uma prova de amor muito forte. Mas, na situação do ser homem, de crescer homem, isso foi me tolindo, ano após ano. Até que com 36 anos, Deus me revelou isso e eu falei, caraca, não é possível. Aí eu voltei no dia, no acontecimento, e perdoei minha mãe. Pelo excesso de proteção, o excesso de zelo que ela teve comigo. Doeu pra caramba, mas doeu só aquela vez. Hoje eu falo hoje eu falo desse episódio, não tem peso mais. Eu lembro do dia, eu lembro da cena, não tem peso mais. Porque eu já perdoei minha mãe, já perdoei meu pai. Mas vira e mexe, eu tô rezando e pedindo pra Deus me lembrar coisas, ele me lembra coisas do meu pai. Acho que umas 2 semanas atrás ele me lembrou coisas do meu pai. Eu pedi perdão pro meu pai de novo, por coisas que eu ainda não tinha pedido. Então perdoa, cara. Perdoa logo. Vence a batalha quem perdoa primeiro. Não é quem atira mais, não. É quem perdoa primeiro. Você vai ficar atirando até quando? Até quando você vai ficar lutando sem forças para lutar? Perdoa logo, perdoa sua esposa. Ela fez o melhor que ela pôde. Ela está fazendo o melhor que ela pôde. Perdoa seu marido. Ele está fazendo o melhor que ele pôde. Quem está passando pelo processo de conversão e de amadurecimento é você, não é ele, não é ela. Quem está passando pelo período de revelação é você. Então deixe que Jesus toque no seu coração e ilumine os cantos escuros. Uma oração também que eu fiz uma vez e pensa numa oração dolorosa. Eu falei, Senhor, ilumine os cantos escuros do meu coração. Aonde tiver um cantinho escuro, que o Senhor vá lá e tire, quebre tudo. Eu quero claridade, clareza
dentro do meu coração. Eu quero olhar e ver tudo limpo, o Senhor tomando conta de tudo. Só que aí é o detalhe. Ele vai mexendo nos cantos escuros conforme eu consiga aguentar. Me traz a consciência coisas, trata e elucida. E traz clareza. Aí vai lá e ilumina o quarto. O quarto escuro, o lugar escuro. Porque se ele iluminar tudo de uma vez e me mostrar tudo de errado que está na minha vida, eu vou enlouquecer. Então por isso que não tem como mudar da noite para o dia, melhorar da noite para o dia, ficar bom da noite para o dia. É um processo. É um processo. Só que ao longo do processo, se eu desistir, se eu parar, se eu voltar atrás, o lugar volta a ficar escuro. E aí é preciso deixar que Jesus entre com a sua luz e ilumine. Só que ele vai iluminar por partes, ele vai andando por dentro do meu coração. Aí ele para, ilumina o lugar, mexe, vira, olha, ó, aqui tem que mexer isso, isso, isso. Beleza? Por exemplo, há 5 anos atrás, eu tive essa experiência com esse retiro. Foi em 2016. Final de 2016 eu tive essa experiência com esse retiro. E ali Jesus mostrou muitas coisas. Mas hoje eu vejo que ele mostrou só o superficial. É isso aí, Rafael. Na verdade, trata-se de fase. Precisa ir lapidando. Mas hoje, com a experiência que eu tenho hoje, eu vejo que Jesus ele iluminou por cima, assim, ó. E ele mostrou algumas fases. Só que eu precisava olhar com mais carinho. Aí eu olhei, pá! Aí eu fui resolvendo isso, deixando ele me ajudar, e aí ele foi mudando o foco para outros lugares. E aí teve uma situação que eu me lembro específica que eu resolvi fazer antes da hora, antes de falar com ele. Tem 5 anos, até hoje eu colho os frutos errados porque eu me precipitei. Achei que estava na hora de resolver e não estava. E resolvi da minha forma, não foi da forma dele. Entendeu? Então eu preciso pedir para ele iluminar aquele lugar, mas eu preciso ter a sabedoria e a paciência de saber a hora certa de ir naquele lugar. Porque, usando a minha vida como exemplo, tinha um problema grave, uma coisa que eu precisava resolver mesmo, né? Só que eu fui antes da hora, eu fui afoito. E aí eu falei mais do que devia e fiz mais do que deveria para resolver aquilo com as minhas próprias mãos. E aí o que aconteceu? Não estava na hora. Estava muito escuro e eu fui sozinho. E aí Jesus não teve como iluminar aquela hora, porque eu não pedi para ele ir comigo, eu não pedi para iluminar. E ele estava iluminando outra coisa e eu já queria que ele iluminasse essa situação. Então eu preciso ter a paciência de pedir: Senhor, ilumina meu coração, ilumina os lugares escuros da minha vida. Mas eu preciso esperar. Cada canto seja iluminado. Por exemplo, agora é o lado emocional. O que aconteceu com isso, até tanto tempo? Foi isso. Aí depois de tanto tempo, agora, como é que faz? Fez sentido pra você? Perdoa logo, cara. Perdoa logo. Quanto mais rápido você perdoar, mais rápido você vai parar de carregar esse peso todo nas suas costas. Quanto mais rápido você perdoar, mais rápido você vai decolar. Um avião não decola com excesso de peso. Tem que tirar bagagem, combustível, pessoas. Se o avião tiver com excesso de peso e ele não puder tirar nada, tem que tirar pessoas. Precisa voar de Goiânia a São Paulo. Vamos falar no avião pequeno, porque avião grande eles já fazem essa conta, já coloca o tanto certo de pessoas e combustível. Um avião pequeno precisa daquele tanto de combustível para voar de Goiânia a São Paulo. E ele cabe 7 pessoas. E aí tem 7 pessoas. E aí o piloto faz as contas e fala lá: não dá para ir.
Não dá para chegar em São Paulo, não dá para decolar com esse peso. Para voar, daria para voar, beleza, mas não dá para decolar com peso. Porque o avião ele decola muito pesado. Porque ele precisa de muito combustível para decolar. Ele queima muito combustível na decolagem. Então o piloto fala, não dá para decolar com esse tanto de peso. Então tem que tirar pessoas. Então vai ter épocas na sua vida que você vai ter que tirar pessoas da sua vida. Porque senão você não decola. E sabe o que é o mais importante? Fazendo essa analogia a um avião pequeno, um jato. Quem que anda num avião pequeno com você, num jato com você? São pessoas bem próximas. Você não põe um inimigo, uma pessoa estranha para andar com você num jato. Você só coloca pessoas muito próximas. E são essas pessoas que você vai ter que tirar para você poder decolar. Não tô dizendo que você vai ter que largar pro resto da vida, mas você vai ter que parar de carregar essas pessoas nas suas costas. Ah, como é importante deixar de carregar pessoas. Você começa a decolar. Aí você vê. Só que aí às vezes você deixa uma, aí você vai, não dá. Faz as contas, não dá, não decola. Mas por que não decola? Ué, tem sobrepeso. Quem que é o sobrepeso? Vamos analisar quem que é o sobrepeso? De novo, pessoas próximas. Pessoas próximas. Ah, Leandro, eu não tô achando. Então vai no departamento de carga. Às vezes tem uma situação ou alguma coisa que você colocou lá, algo que aconteceu com você que tá fazendo peso, tá te puxando para baixo. Joga fora. Joga fora. Perdoa rápido. Perdoa rápido. Vamos continuar a leitura? Muito bom dia, Ederson, seja muito bem-vindo. Cuidado para que vossos corações não fiquem pesados pela devassidão. Nem lembrava que estava escrito isso aqui, ó. Tô falando sobre isso e nem lembrava disso aqui, ó. Pela devassidão, pela embriaguez, pelas preocupações da vida. E não se abata repentinamente sobre vós aquele dia, como um laço, pois ele sobrevirá a todos os habitantes da face da terra. Ficai acordados, portanto, orando em todo momento, para terdes a força de escapar de tudo o que deve acontecer e de ficar de pé diante do Filho do Homem. Ele está mandando ficar acordado em todo o tempo orando. Por quê? Porque Jesus mesmo fazia isso. Quer saber como? Durante o dia ele ensinava no templo, mas passava as noites ao relento no monte chamado das Oliveiras. E todo o povo madrugava junto com ele no templo para ouvi-lo. Então, Jesus, a receita que ele está dando aqui, não para de rezar, não. O tempo inteiro rezando. Durante o dia, ele ensinava no templo, ele trabalhava, que era a missão dele, era levar a palavra, era o trabalho dele durante os 3 anos. Antes da sua vida pública, ele trabalhava, então ele entendeu o que era trabalho. Então, durante o dia ele trabalhava, ele levava a palavra, mas à noite ele buscava o Pai. Ele buscava se reabastecer. Ele buscava estar em conexão com Deus, com seu Pai, para que ele pudesse vir no outro dia e falar. E é isso que Deus nos pede. Quando você for dormir, não leva ninguém para dormir com você, não. Ué, Leandro, você é doido? Eu sou casado, tenho esposa. Beleza, deixa ela no lugarzinho dela. Tô falando, não leva ninguém com você. Perdoa antes de dormir. Perdoa antes de dormir. Todo dia. Não dorme segurando alguém, não. Não dorme carregando situação nenhuma, não. É isso que eu te peço. E agora, eu peço para todos vocês assistirem a live da maravilhosa Fabi. Nem sei se tem como colocar o Instagram dela aqui. Não tem, né? Não, eu não tenho, não. Não tem como marcar ela, não. Mas todo mundo vai lá agora, 6h50 vai começar a live da Fabi. Quero ver vocês todos lá. Eu vou encerrar agora a minha live e vou para lá assistir hoje, porque ela tem palavras poderosas de Deus. E amanhã nós estaremos aqui a partir das 6h07 da manhã junto com vocês. Um beijo no seu coração, fica com Deus até amanhã e não se esqueça, não leve ninguém para a cama com você. Perdoe essas pessoas antes. Tire esse peso do seu coração, das suas costas. Tamo junto?
Até amanhã, 6h07 da manhã.